Estamos de volta ao programa Guilherme, Questões de Fé. O que é que tem aí? Eu gostaria de aproveitar... Começou. É polêmico, é polêmico. Tá escrito aí? Não, isso é Essa é da sua cabeça, né? Isso. Na verdade, eu gostaria de aproveitar a última pergunta que nós respondemos, do rapaz que fez a promessa lá, de Santo Expedito e tal. Eu gostaria de saber qual que é a posição da igreja, em particular a sua, em relação à promessa. A gente viu aí até dia 12 agora, dia de Nossa Senhora, que vários fiéis vão lá pagar promessa, que não sei o que lá. Porque eu já vi duas opiniões dentro da Igreja Católica. Meu pai deve estar assistindo o programa. Foi até uma discussão nossa há muitos anos atrás. Mas não fala quem que falou o quê, para eu ficar livre para responder do jeito que eu penso, tá? Então, eu vou colocar não dá resposta, Sim, eu vou colocar as duas posições, né? As duas opiniões. Porque tem um padre muito amigo nosso lá da nossa família, lá de Guaraciaba, né, de onde que nós viemos. Ele disse uma vez que esse fato assim, de fazer promessa é uma coisa que não soa legal. Por quê? Porque quando você faz uma promessa, eu não estou questionando, tá? Eu respeito quem faz, é justamente para colocar aqui uma situação. Quando você faz uma promessa, parece que você está negociando com Jesus, falando assim, se você me der isso, eu faço isso. Então, se ele não der, você não faz. É diferente do que você fazer alguma coisa em agradecimento. Por exemplo, assim, se eu conquistei essa graça, eu vou fazer isso aqui em agradecimento, sabe, com uma satisfação. Então, qual que é a posição em relação a fazer promessa? Se realmente tem esse lado da moeda, né, de parecer uma negociação que o fiel faz assim, para receber uma graça. Duas coisas. Primeiro, que a gente não pode entender que a experiência, o sentimento religioso, principalmente do povo simples, que não fez nenhum curso de teologia nem nada, seja um sentimento assim maduro, puro, não vai se encontrar isso. E que você possa ter um juízo de valor preto e branco, né? Com contraste, errado, certo. Primeiro que não é bem assim. Em primeiro lugar, o propósito é sempre válido. O que é a diferença de propósito e promessa? O propósito é assim: se eu conseguir isso, eu vou parar de fumar. Uma pessoa que fuma muito, isso é um propósito, não é promessa. Na verdade, é promessa, mas não é uma promessa no sentido de uma coisa extra. É aquilo que a pessoa devia ter feito há muito tempo. Sim. Isso é bom para a saúde dele e, portanto, é um bom propósito. Se Deus me conseguir isto, a pessoa faz um propósito. Eu agora vou ser uma boa pessoa, vou obedecer meus pais, vou estudar direitinho, se for um aluno, se for um jovem, vou à missa todos os domingos, vou ler a Bíblia. Isso ele deveria fazer, então é um propósito. É um propósito bom. Agora, o que é a promessa? Mas deixa eu completar. O que é a promessa? Fazer a diferença. A promessa é uma coisa descomprometida. Se Deus me der isso, eu vou a pé até a Aparecida. É por isso que eu ia falar, porque a gente ouve falar, né? E tem casos até muito radicais, né? De um lado e do outro. Quando recebe e quando não recebe. Quando não recebe, se revolta contra a igreja e fala assim, não recebi essa graça. Um ponto. E quando recebe, igual você falou, tem situações assim, extremamente radicais. Você vê, igual lá na Aparecida, gente atravessando de joelhos a passarela e, tipo assim, machucando, ferindo. Então, tipo assim, são coisas realmente radicais. Não é correto isso. Não é correto do ponto de vista de quem analisa. Mas você não vai chegar lá e falar com aquela pessoa que o que ela está fazendo não é correto, ou seja, não agrada a Deus isso, não agrada. Ou seja, mas a pessoa está fazendo com a melhor das intenções, a gente tem que respeitar. Não, sim, eu respeito. Entendeu? E até lá em Ponte Nova mesmo, tem todo dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, tem um ato, né, até muito bonito, que as pessoas... a 15 quilômetros de Ponte Nova, tem uma capelinha lá de Nossa Senhora, e no dia 12 as pessoas elas fazem essa caminhada, saem de Ponte Nova de madrugada. Isso não é promessa. Isso não é promessa. Então, assim, eu acho que é algo assim, até bonito, talvez um agradecimento ou um ato de devoção à Nossa Senhora de fazer essa caminhada, fazer esse sacrifício. Isso é uma coisa. Agora, a minha questão, que igual eu falei, eu não questiono quem faça,
é justamente esse radicalismo, entendeu? Tanto na hora que recebe, quanto na hora que não recebe a Toda graça. promessa, ela tem uma experiência infantil da própria fé. É um infantilismo religioso. Isso se dá também em outras circunstâncias, pode se dar em qualquer outra circunstância, na vida social, na vida política e assim por diante. Há pessoas que naturalmente conservam aquela infância, mas não a infância tem coisas belíssimas, né? Mas há coisas na infância que significa não amadureceu. Então, esse é o aspecto que poderia ser negativo. Agora, a gente não pode criticar, porque a pessoa que faz isso, ela não está fazendo mal a ninguém, ela não está pecando, ela está simplesmente expressando uma experiência religiosa não ainda amadurecida. O que é que a gente deve fazer? Educar para que aquela experiência seja mais amadurecida, devagarinho, respeitando. Deus sempre respeitou. Há promessas na Escritura? Há promessas na Escritura, no Antigo Testamento de modo especial. Jesus não gosta muito, mas no Antigo Testamento há e Deus respeitava, porque ele respeita as etapas de maturidade que as pessoas devem atravessar e viver na sua vida. Então a promessa tem esse algo de infantil e tem também, apesar de que esses que têm essa religiosidade infantil não percebem, têm esta mania de comércio com Deus. Como diz em latim, do ut des. Eu te dou para que você me dê. Deus concede gratuitamente a graça para quem Ele deseja. Deus não negocia conosco. E, portanto, a fé e a religião não são negócios. Se Deus me fizer isso, eu faço aquilo. Se Ele não me fizer, eu não faço. Deus faz porque Ele quer. Você não tem que marcar Deus e falar, o Senhor vai me fazer isso que eu faço esta outra coisa. Na verdade, as pessoas não têm muita consciência disso. Eles fazem movidos por o que eu falei, uma experiência infantil. Mas se tivessem, aí seria pecaminoso, seria magia, seria superstição. Tá? Até muito bonita a sua afirmação, porque foi justamente essa que esse padre amigo nosso falou, que Jesus não negocia com ninguém. Uhum. Né? Se você recebe uma graça, se você merecer, se for conveniente, né? Não é bem se a gente merece, porque a gente nunca merece. Ele concede. A gente nunca merece. Eu vou continuar aqui com as perguntas, senão nosso tempo estoura. Tem uma pergunta aqui até da minha mãe, lá de Ponte Nova. Eu gostaria de aproveitar que ela fala aqui que eu estou devendo um abraço, que tem algumas pessoas lá do bairro Esplanada. Com certeza tem lá de outros lugares de Ponte Nova. Né? No último programa até comentei sobre uma mulher aqui. E tem várias pessoas do bairro Esplanada lá que são amigos da minha mãe que assistem o programa todo sábado e é um fã. Assim, muito antes de eu entrar aqui, ele já assistiu. Ainda bem. Que é a do Carmo, a Áurea. Senão era tudo para ele, né? Eu cheguei aqui e arrumei fãs. E também os pais de um grande amigo meu, Luciano, também lá da Esplanada, assiste o programa, é muito fã do senhor. E minha mãe pergunta, a pergunta dela também é até interessante, porque eu acho que o fato de Nossa Senhora Aparecida, né, do jeito que o católico tem a devoção por Nossa Senhora Aparecida, causa isso. Ela pergunta como que a gente deve lidar com a intolerância religiosa, principalmente no local de trabalho. Olha, a intolerância religiosa, como qualquer outra intolerância, demonstra como é que eu posso dizer? Demonstra ignorância daquele que é intolerante, demonstra que aquele que é intolerante não sabe conviver socialmente, aquele que é intolerante está inseguro de si mesmo, porque quem tem serenidade e segurança das suas próprias convicções respeita tranquilamente as convicções do outro. Mas aquele que é intolerante é como se fosse assim, eu tenho que xingar porque senão, quem sabe, eu vou fazer isso também, né? Isso é tão interessante, então ele não tem segurança da sua e por isso ele agride. É como o cara fraquinho que tem medo e aí ele traz uma arma, exatamente porque ele não consegue sobreviver com as suas próprias condições físicas e, portanto, tem que trazer uma arma para matar o primeiro que encontrar na frente. Então, a intolerância é sinal de insegurança, incivilidade e ignorância.
E isso a gente já até comentou aqui, né? Porque independente da religião, o objetivo sempre é o mesmo, né? Que é Cristo. Então, e tem a Giovana Saldanha, do bairro Concórdia, ela pergunta quando que foi que começou a devoção de Maria dentro da Igreja Católica. Desde o Novo Testamento. Sabe quando começou? Primeiro, João levou Maria para casa. Segundo, em Pentecostes, Atos dos Apóstolos, os apóstolos reunidos no cenáculo, quem estava junto com eles presidindo esta primeira reunião no Espírito? Quem estava lá presidindo em oração, aguardando a descida do Espírito Santo? Maria, mãe de Jesus, desde o início da igreja. Voltamos daqui a pouco.